Reforma política. O que é? Do que se trata? É algo bom para a sociedade atual? Se a reforma vigente for aprovada, o Brasil vai começar a andar? Hoje temos várias perguntas e muitas incógnitas em torno do tema reforma política. Para compreendermos melhor a importância da discussão desse tema, apresentamos um breve comentário do cientista político Luiz Domingos da Costa. Estamos aqui com o professor Luiz Domingos, que é professor aqui da PUC do Paraná e também da Uninter. Ele é cientista político e também é doutorando em ciência política pela Federal do Paraná. Há muito tempo, desde que foi aprovada a Constituição de 88, as instituições políticas brasileiras são objeto de discussão por parte dos jornalistas, da sociedade civil, dos acadêmicos, dos eleitores, né? Sempre se apontam algumas falhas. Isso foi assim, por exemplo, no plebiscito de 93, quando tinha uma proposta de se adotar o parlamentarismo, que foi rejeitado pela população. E de quando em quando aparecem iniciativas de reforma de algum aspecto ou de vários aspectos do nosso sistema político. Então não é uma espécie de uma agenda permanente a reforma política na nossa democracia, porque ela passa por uma série de testes. Algumas testes ela sobrevive, outros testes ela parece patinar. A reforma política nada mais é que uma série de medidas e alterações legais para transformar o sistema eleitoral e político, para corrigir falhas, desigualdades ou distorções promovidas ao longo do tempo. O que a reforma atual propõe? Iremos abordar agora algumas propostas dessa reforma, as mais debatidas, as mais polêmicas, enfim. Levantamos aqui como é hoje e o que está em discussão. Atualmente existem algumas questões que se referem ao peso do poder econômico sobre o funcionamento das eleições e sobre as decisões políticas. Esse é um aspecto que vem sendo objeto de discussão muito crítica, né, por parte de uma série de personalidades, juristas. Então esse é um ponto. Outro ponto, o excesso de partidos, que pode criar aí um ambiente muito fragmentado, muito pulverizado, que dificulta a formação de maiorias para aprovar as medidas que o Brasil precisa, que a sociedade quer, como uma determinada política econômica, um determinado projeto educacional. Então nós estamos atualmente com 35 partidos registrados e outros querendo registro no Tribunal Superior Eleitoral, e o problema acaba não sendo o número de partidos que existem nominalmente. O problema é que no Brasil os partidos têm muita facilidade de pleitear e conquistar recurso público para funcionar. Tempo de televisão e fundo partidário. Em muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos tem 120 partidos, só que esses partidos não têm acesso ao recurso público, só os partidos representativos da população. Então, quando você tem um sistema que facilita, que franqueia demais o acesso ao dinheiro público para que esses partidos funcionem, você vai ter iniciativas de criação de partido, isso indistintamente. E você vai gerar o problema o limite, que é esse problema da montagem de maiorias, que a gente chama de governabilidade. Então, o problema do dinheiro, o peso do dinheiro sobre as eleições, o número de partidos e, derivado desses dois problemas, a baixa representatividade que esse sistema oferece para a população. Então nós temos muitos partidos com os quais as pessoas não se identificam, as pessoas não veem ideias, não veem objetivos com algum elo com a sociedade. O financiamento no Brasil hoje é dado pelo meio público e pelo meio privado, sendo que o financiamento de empresas no Brasil é proibido desde 2015. Então os políticos eles podem recorrer com verbas próprias ou com verbas de pessoas físicas. A proposta prevê um segundo fundo público, entre 2,5 milhões a 6 milhões de reais. Os financiamentos físicos e próprios continuam, sendo que o financiamento próprio agora tem um teto, tem um limite.
Atualmente, o mandato dura 4 anos, ocorrendo eleições a cada 2 anos. Os governadores, prefeitos e presidentes têm direitos a uma reeleição. Aos demais cargos políticos não tem limite de reeleição. Está sendo proposto um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição para o executivo. É permitido fazer coligações e os partidos não são obrigados a manter essas coligações durante o seu mandato. O texto prevê a proibição das coligações nas eleições. Partindo das propostas, entrevistamos uma série de pessoas para comentar sobre. Vamos ouvi-las. Do meu ponto de vista político, eu acredito na democracia, tenho muita fé na democracia, mas eu entendo que o Brasil não seja um país democrático. É muito complicado quando a gente fala, por exemplo, de reforma, porque as reformas elas não envolvem a população, as reformas normalmente elas acontecem de maneira súbita e do nada eles resolvem as coisas entre si e a população nunca tem o consentimento, e mesmo que a gente ainda faça abaixo-assinados, protestos, parece que não leva a nada. Eu sou bem desacreditado em relação à política no Brasil por conta dessa participação popular que não existe. Existem muitos sindicatos, existem muitos órgãos representativos da população, mas não existe uma forma, parece que o político é imune. Ele entra em Brasília, ele entra em cargos políticos e ele fica imune a tudo, nada derruba. E eu acho que, para mim, na minha opinião, deveriam haver modos, meios, nós deveríamos pensar em meios que tirassem essas imunidades deles, essas regalias que eles têm. Eu acho que eles deveriam, estando lá, boa parte deles deveriam usar serviços públicos também, como nós, e não serviços privados. Deveria ter um valor, um salário fixado, esse valor, sem que eles pudessem mexer com 14º, 15º e o diabo a 4 que eles fazem. E apesar de acreditar na democracia, eu acredito também que o Brasil ele não é nada democrático, e a burocracia atrapalha muito a gente, porque acaba dando vazão a essa corrupção toda que nós vemos. Qualquer mudança nas regras agora, né, também seria bem inoportuno, sobretudo pensando que nossos congressistas, nossos representantes, né, infelizmente não têm legitimidade suficiente para poder fazer qualquer tipo de reforma nesse momento. Com base no que foi exposto e estudado sobre a atual proposta de reforma política no Brasil, podemos observar que ela é composta por diversos tópicos, alguns mais complexos e outros mais polêmicos, que são focos de debate e de divergências entre especialistas do ramo político. A reforma política, cada cientista político tem uma reforma política de gaveta. Então, não gostaria eu de dizer o que deve ser feito, mas eu posso apontar, à medida que você pergunta, quais são os temas que têm ganhado certa adesão por parte dos políticos e da classe política, no sentido de que eles querem reformar as instituições. Porque a construção desse consenso é muito difícil, porque cada partido quer uma coisa, cada político quer uma coisa. Uma situação frequentemente debatida nas discussões acerca da reforma política diz respeito à falta de representatividade da população nas decisões que a circundam. As pessoas sentem-se de certa maneira excluídas do processo que, por finalidade, deveria ser democrático. Percebem a inexistência de um espaço onde suas ideias possam ser ouvidas e suas opiniões emitidas. Na maioria das vezes, estão tão desacreditadas na situação política do Brasil que não enxergam a reforma como uma solução para o país.
Apesar desse descontentamento por parte da população, acreditamos na necessidade da aplicação da reforma política como uma medida propícia ao desenvolvimento de um sistema político mais flexível e dinâmico, que certamente viria a contribuir para o progresso do país.